Pensemos no seguinte cenário por um instante. Um diretor financeiro de uma grande corporação acaba de assinar um cheque, assim, na casa dos milhões, para patrocinar um torneio de golfe. O famoso cheque em branco, quase. Exato, aquele que dá dor de estômago. Aí logo depois o CEO da empresa entra na sala, senta na cadeira da frente e faz aquela pergunta que basicamente define carreiras no mundo corporativo, sabe? Eu já imagino qual seja. Onde está o meu dinheiro? Quase isso. Ele pergunta qual vai ser o retorno sobre esse investimento massivo. E a resposta do diretor financeiro, com toda a seriedade do mundo, é que, a resposta é: nós vamos colocar um carrinho de sorvete no buraco 10. Nossa! É uma cena que parece absurda, né? Tipo, é quase cômica. Sim, total. Parece, na verdade, a receita perfeita para uma demissão por justa causa ali na mesma hora. Exatamente. Mas olha a grande surpresa. E o motivo de estarmos aqui hoje é que esse carrinho de sorvete pode ser, na verdade, uma das estratégias financeiras mais brilhantes e lucrativas que uma marca pode executar. Sério? Isso é uma virada de chave e tanto. Pois é. A missão da nossa imersão de hoje é justamente destrinchar essa mecânica meio oculta por trás dos patrocínios esportivos. Sabe? Entender como as marcas medem o sucesso real e palpável de estampar os logotipos em eventos, uniformes, tudo isso. Porque justificar esses milhões não é brincadeira. E para quem nos ouve e sempre teve essa curiosidade ao assistir a um campeonato, né, com aquelas arenas lotadas de marcas... Que a gente vê o tempo todo. Sim, o material que vamos explorar hoje oferece uma visão de raio-x desse universo. A nossa análise vai cruzar documentos técnicos sobre as equações de retorno sobre o investimento, que é o famoso ROI. O terror de muita gente. Com certeza. Vamos cruzar isso com um estudo de caso prático e muito fascinante, por sinal, da Callaway Golf na Associação Americana de Golfe Júnior, a AGGA. Perfeito. E para provar que não estamos falando apenas de teorias bonitas de marketing, a gente vai mergulhar em dados estatísticos bem concretos sobre o impacto financeiro de associar uma marca a uma equipe esportiva. É uma jornada e tanto. Vai daquela matemática mais fria, sabe? Aquela coisa calculista e impiedosa das planilhas de contabilidade. Sim, até a grama verde de um campo de golfe num dia ensolarado. O grande enigma que vamos resolver aqui é entender como uma emoção fugaz, tipo um sorriso ao tomar um sorvete, se converte em margem de lucro duradoura. É fascinante. Então, certo, vamos desempacotar isso. Vamos quebrar em partes, começando pelo alicerce de tudo, que é a matemática fria. A gente precisa entender o campo de batalha dos diretores financeiros. Sem dúvida alguma. Tudo começa com a necessidade de medir o sucesso de uma forma objetiva, né? E a base dessa medição, como está nas nossas fontes, é o retorno sobre investimento. O ROI. Isso, o ROI. A primeira forma de olhar para isso é o que podemos chamar de o feijão com arroz dos negócios. Tá, e como funciona essa primeira? É a equação mais direta possível. Basicamente, pega-se o retorno financeiro líquido que um projeto gerou e divide-se pelo custo que ele teve para ser executado. É a matemática do dia a dia. Tipo, se a gente coloca R$1.000 numa campanha e ela gerou 1.500 de lucro líquido, a conta é bem fácil de fazer. Exato, e existe também aquela variação simples que as fontes mencionam de multiplicar esse resultado por 100%. Sim, só para o número ficar mais bonito, né? Mais compreensível num gráfico de pizza durante a reunião de diretoria. Porque, convenhamos, todo mundo entende uma porcentagem mais fácil do que uma fração. Com certeza, até aí a engenharia financeira é puramente transacional. É como comprar uma máquina para uma fábrica que produz mais sapatos por hora. O cálculo é imediato e inquestionável. Tá, mas é justamente aí que o nosso material de base introduz o que eu considero a grande dor de cabeça do marketing moderno. Opa, lá vem. Pois é, a terceira forma de calcular o ROI introduz dois conceitos que mudam o jogo completamente. A equação pede que se pegue o, abre aspas, valor final do investimento, subtrai o valor inicial do investimento e só então se divida isso pelo custo. E multiplicando por 100% no final, sim. Isso. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, se me permite. Fique à vontade, por favor. Vamos pensar numa analogia simples do dia a dia corporativo. A compra de uma máquina de café expresso, daquelas de luxo, para um escritório. Ótimo exemplo.
O custo é óbvio, né? Foi o preço da máquina. O valor inicial era 0, porque a gente não tinha máquina nenhuma, e o valor final pode ser facilmente calculado pela quantidade de dinheiro que a equipe economizou ao deixar de comprar café caro na padaria da esquina ao longo de, digamos, 1 ano. Sim, a conta fecha perfeitamente. É tangível. Exato, é tangível. Mas como, em nome da sanidade financeira, nós calculamos o valor final de um investimento quando a entrega do projeto é algo completamente intangível? É aí que a coisa complica. Muito. Como quantificar o valor de uma placa com uma logomarca na beira de um lago num torneio de golfe juvenil? Aquilo não produz sapatos, não faz café. Produz apenas visibilidade. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou, dependendo do caso das grandes marcas, de bilhões de dólares. Uhum. E o que precisamos entender, com base nessa análise aprofundada, é que a resposta a essa exata pergunta é a linha divisória entre marcas comuns, que são facilmente esquecíveis, e marcas geniais, que criam verdadeiros impérios. Espera, como assim? Explica melhor essa divisão. É o seguinte, uma marca comum que tem aquela mentalidade de curto prazo, ela tenta forçar a tangibilidade no evento esportivo. Para eles, o valor final é medido unicamente pelas vendas diretas que ocorreram no estande durante o dia do torneio. Ah, entendi. Tipo, se venderam 100 camisetas na barraquinha, esse é o valor final e acabou. De que o esporte opera numa frequência psicológica totalmente diferente. Para essas marcas, o valor final é a expansão do espaço que elas ocupam na mente do consumidor. É a percepção de longo prazo. Nossa, isso é muito mais abstrato. É abstrato, sim. O desafio é que o valor de algo intangível, como o sentimento de afinidade para uma marca, não aparece na planilha no dia seguinte. Ele amadurece com o tempo. Então, basicamente, o diretor financeiro tem que ter uma paciência que, honestamente, não é muito comum no mercado de ações, que exige resultados a cada trimestre, né? Bem comum, para falar a verdade. O embate entre a contabilidade, que quer ver vendas amanhã, e o marketing, que quer construir a percepção da marca para a próxima década, é o cerne dessa terceira equação de ROI. Caramba! E isso nos serve de ponte perfeita para a realidade prática. Já que calcular, e mais importante ainda, construir esse valor final intangível é a grande arte do negócio, a pergunta é: como uma empresa faz isso no campo de batalha? É aqui que a teoria encontra a prática. Exato. E é aqui que o estudo de caso da Callaway Golf, que está nas nossas fontes, se torna uma verdadeira aula magna de estratégia corporativa. Sem dúvida. E o contexto da Callaway é crucial para entender a genialidade do movimento que eles fizeram. A empresa já não precisa provar para ninguém que fabrica bons tacos de golfe. A qualidade técnica deles é um fato estabelecido. Eles já são gigantes. Sim, eles habitam o topo da cadeia alimentar do esporte. Eles dominam o circuito profissional, seja no PGA Tour masculino ou no LPGA Tour feminino, além de estarem presentes de forma maciça nos principais circuitos de desenvolvimento ao redor do globo. Ou seja, eles já chegaram no teto do esporte profissional. A logomarca deles já está na televisão todo fim de semana, nas mãos dos maiores campeões do mundo. Exato. E quando se está no topo da montanha, a pergunta estratégica natural é: para onde vamos agora? O que mais dá para fazer? E a resposta deles, segundo o material, foi olhar para a base da pirâmide. Olhar para a Associação Americana de Golfe Júnior, a AGGA. O foco virou totalmente o desenvolvimento da próxima geração de talentos. Mas precisamos observar a sutileza genial dessa escolha. Apoiar o golfe júnior não é apenas uma ação de relações públicas, sabe? Só para dizer na mídia que eles se importam com os jovens. Ah, não, claro que não. Tem muito mais por trás. Sim, é uma tática brilhante de aquisição de clientes para a vida toda. Quando uma marca consegue se estabelecer como a preferida na mente de um atleta de 12 ou 15 anos, ela garante potencialmente umas 5 décadas de consumo leal. Uau, é o famoso valor final da nossa equação sendo projetado no tempo. Perfeitamente colocado. Só que tem um detalhe. O que realmente me chamou a atenção no material não foi apenas a decisão de ir para o esporte juvenil, mas a execução cirúrgica dessa ideia. Eles foram muito específicos, né? Muito.
Eles não adotaram uma estratégia de metralhadora, sabe? Tentando patrocinar cada torneio de bairro, cada evento pequeno no país inteiro. Uhum. Eles escolheram focar em 3 eventos iniciais muito específicos. Um em Atlanta, um no Texas e o grande torneio principal, o evento flagship em Vista Valley. Eles estão geograficamente dispersos para garantir um alcance que reverbera nacionalmente e até globalmente. Mas a quantidade de eventos é bem pequena. Sim. E o motivo para essa contenção proposital é revelado numa diretriz central da marca, que eu acho que é uma das partes mais ricas da nossa análise de hoje. A filosofia deles. Exatamente. A filosofia deles é muito clara. Eles declaram abertamente nas fontes que não pretendem patrocinar o maior número de eventos possíveis e que talvez nem se associam ao maior número de jogadores. O mantra deles é que, onde quer que a marca esteja presente, ela precisa ser distinta. A palavra-chave aí é distinção. E chegamos ao ponto onde essa distinção ganha vida de uma maneira surpreendente na prática. Com certeza, porque quando a gente analisa o que eles efetivamente fazem nesses 3 torneios, a lista de ativações quebra absolutamente todas as regras do que se espera de uma empresa de alta tecnologia esportiva. Eles não seguem o roteiro tradicional. Nem um pouco. Eles não montam um laboratório chato mostrando a aerodinâmica dos tacos, não. Eles trazem o Jamie Sadlowski, que é um bicampeão mundial de long drive. Para fazer demonstrações de força bruta e espetáculo, né? Isso. Eles organizam concursos de mais perto do buraco, o Closest to the Pin, que é pura competição amigável. Eles levam equipes de produção cinematográfica para capturar tudo isso para as mídias sociais e digitais. E, a cereja do bolo, eles colocam um carrinho de sorvete à disposição no evento. Pois é, um carrinho de sorvete. Num ambiente de competição juvenil de alto rendimento, Sim. onde a pressão sobre esses jovens, muitas vezes para conseguir bolsas de estudo universitárias, é completamente esmagadora. Olha, isso me fascina demais. Eu fiquei imaginando a cena toda enquanto lia. É uma quebra de expectativa muito monumental. É uma disrupção do ambiente. Demais. Em vez daquela abordagem clássica, eu gosto de fazer uma analogia. É como ir a uma conferência de negócios super séria, cheia de gente engravatada, e de repente encontrar um pula-pula no meio do saguão. Quebra completamente a expectativa. Uma imagem maravilhosa. Mas a minha dúvida é, e eu te pressiono um pouco aqui, por que uma marca de equipamentos de ponta, que se orgulha de ter tecnologia de última geração, foca tanto em diversão, em vez de apenas mostrar a engenharia impecável dos seus tacos de golfe? É uma excelente pergunta. E para responder, eu resgato uma citação direta das nossas fontes. A Callaway afirma que o jogo de golfe também é sobre diversão. Parece simples demais, não? Parece um slogan bobo, mas na verdade é uma arma de persuasão em massa. E se a gente pensar na rotina de um jovem atleta e de sua família nesses torneios, as coisas começam a fazer sentido. E como é essa rotina? São viagens longas, noites mal dormidas em hotéis, a tensão enorme do resultado, o calor intenso no campo, a experiência geral costuma ser muito árdua. Verdade, tem muito estresse envolvido. Muito estresse. Aí, quando a Callaway insere um campeão mundial fazendo truques impressionantes e distribui sorvete no calor do Texas ou de Vista Valley, ela atua como uma válvula de escape para essa tensão toda. Nossa, faz todo sentido. O cérebro desses jovens e também de seus pais associa o alívio, a alegria e a diversão diretamente ao logotipo da Callaway. Ocorre uma ancoragem emocional muito forte. A marca deixa de ser só a empresa que faz a ferramenta de trabalho deles. Exato. Ela passa a ser a empresa que faz esse ambiente tenso ser suportável e incrível. E o fato de terem equipes digitais ali é justamente para garantir que essa memória afetiva seja capturada, eternizada e transmitida para o mundo todo, para quem não pôde estar lá presencialmente. Uau! Quando a gente destrincha psicologia por trás, dá para perceber que é uma engenharia social muito sofisticada, só que disfarçada de um carrinho de sorvete inofensivo. É brilhante. Mas, e sempre tem um mas nessa história. Eu preciso voltar ao nosso diretor financeiro. Aquele lá do início da nossa conversa. Ah, o guardião das planilhas. Ele nunca esquece. Porque, olha, emoção, sorrisos, memórias afetivas, ancoragem psicológica e pais aliviados tomando sorvete.
tudo isso são conceitos fantásticos para o diretor de marketing apresentar numa reunião criativa. Todo mundo aplaude. Exato. Mas o diretor financeiro vai olhar para isso e dizer: muito bonito, pessoal, mas sorrisos não pagam a folha de pagamento no fim do mês. Bem típico. E aí ele vai perguntar como essa diversão toda afeta as equações da nossa primeira sessão. Como provar, por A mais B, que a emoção gera dinheiro de verdade. A gente precisa de dados. E é aí que entra a nossa terceira parte da análise. É a cobrança inevitável, né? E é exatamente nesse ponto de colisão entre a emoção humana e a exigência fria de lucros que os dados sobre associação de marcas se tornam a peça que faltava no quebra-cabeça. Os números entram em campo. Isso. Nós precisamos traduzir a emoção e o comportamento humano em estatísticas comerciais cruas. E, devo confessar, quando eu comecei a olhar para esses números nas fontes, meu queixo meio que caiu. Nós temos aqui as métricas que justificam cada centavo gasto num evento presencial. São números fortíssimos. Muito. Vamos observar como o ambiente físico altera o comportamento de consumo. A primeira estatística que o material traz foca na sinalização nos estádios e arenas. A lembrança da marca, o famoso brand recall, é 38% maior entre os fãs que frequentam os jogos presencialmente em comparação com aqueles que não frequentam. Um salto gigantesco. 38%, apenas por estar no local físico. E isso responde diretamente ao porquê de a Callaway focar tanto em experiências in loco. O ambiente físico, ele é multissensorial. Como assim multissensorial? Quando uma pessoa assiste a um evento pela televisão, ela está usando apenas a visão e a audição, né? E muitas vezes com o celular na mão, cheio de distrações ao redor. Verdade, a atenção é bem dividida. Exato. Agora, quando ela está presente no evento físico, ela sente o calor do sol, ouve os sons reais da torcida ou da tacada, e sim, ela sente o gosto gelado do sorvete. Essa codificação com vários sentidos faz com que o cérebro grave as informações visuais, como as logomarcas ao redor, com uma profundidade muito maior. Fica gravada na memória de um jeito diferente. É um registro profundo, quase permanente. Nossa. E os dados vão além da mera lembrança. Porque, convenhamos, lembrar de um logotipo não significa necessariamente comprar o produto na loja. Não mesmo. Mas as métricas mostram que o comportamento muda de fato. O material aponta que, em relação às marcas da equipe, ocorre um aumento de 18% no uso prático da marca patrocinadora e um aumento de 16% na preferência declarada por essa marca. Tudo isso disparado simplesmente pelo fato de os fãs verem o patrocinador associado às marcas da equipe que eles amam. Exato. E tem mais. O nível de atenção no mundo físico é algo que a internet pena para replicar. 65% dos fãs relatam que prestam atenção e se lembram dos parceiros comerciais da equipe enquanto estão assistindo a um jogo pessoalmente. 65% de atenção presencial, isso é surreal. Se a gente pensar no mundo digital de hoje, onde a pessoa pula um anúncio em vídeo em 5 segundos sem nem registrar a cor da marca. Exatamente. O botão de pular anúncio é o melhor amigo de todo mundo. Pois é, então capturar a atenção de quase 2/3 do seu público-alvo por horas a fio é quase um milagre comercial hoje em dia. O esporte presencial é um dos últimos refúgios da atenção indivisa da sociedade. Sem dúvida alguma. E tudo isso culmina na conversão final, na venda. Há um dado revelador de que 42% das pessoas que efetivamente compraram produtos de uma marca num determinado mercado eram, na verdade, fãs da equipe esportiva que aquela marca patrocina. É a conversão direta da paixão esportiva em receita. Sim, porém, o número que para mim é o ápice absoluto de toda a nossa imersão de hoje, o dado que resolve de uma vez por todas a equação do ROI, é este. Impressionante 55% dos fãs tem a probabilidade de comprar de forma leal dos parceiros da equipe. Mais da metade de uma base de fãs se tornando comercialmente leal. 55%. E eu quero focar nesse conceito de lealdade por um segundo, porque eu acho que é aqui que a mágica acontece. Não estamos falando apenas de lembrar de um logotipo. Não, é muito mais profundo. Sim, estamos falando de pessoas que ativamente escolhem mudar seu comportamento de compra. Elas vão passar reto pelo produto concorrente, que talvez esteja até em produção, só para escolher o produto da marca que patrocinou o evento delas.
e elas se tornam fiéis a uma marca simplesmente porque essa marca apoia algo que elas amam. É o que chamamos de reciprocidade na psicologia do consumo. É muito forte. Sim, e se a gente conectar isso ao cenário maior que viemos desenhando, cruzando esse dado de 38% de maior lembrança para quem está presencialmente com a estratégia da Callaway. A luz acende, né? Exato. É exatamente por isso que a Callaway investiu no Jamie Sadlowski e naquele bendito carrinho de sorvete lá em Vista Valley. A experiência presencial grava a marca na memória, o que impulsiona aquele 55% de lealdade de compra que você mencionou. Isso finalmente resolve o mistério do valor final nas nossas equações de ROI iniciais. Exatamente. O valor final não está nas vendas de tacos feitas na barraca naquele fim de semana. O valor final é a garantia estatística de que uma vasta porcentagem daqueles jovens e dos pais deles vai comprar equipamentos da marca por anos a fio, com lealdade. O custo do patrocínio e do sorvete se torna irrisório perto desse retorno projetado. Sensacional. Então, recapitulando rapidamente a jornada da nossa imersão de hoje. A gente começou com planilhas e fórmulas matemáticas bem frias, lutando para justificar gastos. O pesadelo do financeiro. Isso. Dali, viajamos para os campos de golfe para entender a importância estratégica de criar experiências únicas e divertidas, que quebram a expectativa. E terminamos analisando os dados reais e implacáveis que provam que o engajamento emocional é, na verdade, uma estratégia financeira altamente lucrativa. O intangível materializando-se no balanço final da empresa. Uma aula, de verdade. Mas antes de encerrarmos, eu sei que você sempre tem uma carta na manga. Eu gosto de deixar uma última reflexão para quem está nos ouvindo eu pensar um pouco mais. Por favor, manda ver. Bom, nós vimos nas fontes o poder gigantesco da presença física, certo? Aquele aumento de 38% na lembrança para quem vai ao evento, vive o calor e tem a experiência do carrinho de sorvete. Sim, a codificação multissensorial. Exato. Mas, olhando para o futuro, em um mundo onde ambientes virtuais, realidade aumentada e metaverso ganham cada vez mais espaço para transmissões de eventos esportivos... Verdade. Onde é que isso vai parar? Essa é a provocação. Como uma marca conseguirá criar aquele mesmo nível de memória afetiva profunda? Como ela vai garantir 55% de lealdade do consumidor quando o público não puder provar fisicamente o sabor do sorvete ou sentir o vento de uma tacada ao vivo? Nossa, é um desafio e tanto para a próxima geração de líderes do marketing. Transmutar essa experiência física para o mundo digital sem perder o impacto emocional. Vai ser a nova corrida do ouro. Com certeza. Bom, foi uma conversa excepcional, como sempre. É fascinante conseguir enxergar os mecanismos ocultos que unem o esporte, a emoção e o lucro. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esta análise aprofundada. Foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Até a próxima exploração das nossas fontes. Até a próxima, pessoal!